Deixa Deus te usar. É de fogo. A boca queimando. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Paz do Senhor, cadê os vasos? Abra a boca, vaso, deixa Deus te usar esta noite. Glória a Deus. Paz do Senhor, Deliviana.
Paz do Senhor. Quando menino, pequenino, formoso, baladeira no pescoço, meu instinto era A paz do Senhor, Salmo 146, os amigos, o verso 5, quando diz que esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios na sua mão. Aleluia. ia direto para o castigo e outra vez me dava mal. Inteiramente teimoso, terrível. Glória a Deus. Temia, temava, temia. Ai do Senhor, Suzana, Deusuíta, Leni Reis, minha linda, você tá com medo do terremoto? Ei, Leni, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Precisamos de estar com a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo. Porque Ele é fiel, nosso Deus, Ele é fiel. Ele é Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Duas armas infalíveis. O Salmo 149, verso 6. Ele diz que esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Nós temos 2 espadas, aleluia, 2 armas infalíveis que o crente tem. É só ele colocar em prática. Quando diz a palavra do Senhor, o texto sagrado, nós vamos aprender sobre 2 armas infalíveis na vida do crente. O louvor ao Senhor e a palavra de Deus. 2 armas. Não podemos abandonar essa arma. O louvor, você louvar sempre ao Senhor. Porque quando você louva a Deus, você está sempre louvando ao Senhor, o Senhor vai trabalhando em seu favor. Ah, mas eu estou passando tribulação, eu estou triste, parece que Deus esqueceu de mim, parece que o Senhor não está me ouvindo. Não, nada disso, está enganada. Quanto mais você louva ao Senhor, mais você terá a vitória. Então, esse texto sagrado, Pai do Senhor Beta Barbosa, ele fala que são 2 armas infalíveis na vida do crente. O louvor ao Senhor e a palavra de Deus. O verdadeiro louvor deve estar em nossos lábios. Olha, o verdadeiro louvor. A espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, deve estar em nossa mão. Aleluia. O louvor ao Senhor é uma poderosa arma para vencermos, para nós vencermos os inimigos. Lá em 2 Crônicas, eu sempre estou falando nesse versículo aqui de 2 Crônicas, que diz que 2 Crônica 20, 21 a 23.
quando o povo comandado, Padre Senhor Eleonorá, comandado pelo rei Josafá, começou a cantar, a dar louvores ao Senhor, o próprio Senhor pôs em emboscada contra os inimigos do seu povo. Aleluia! Se você for ler essa passagem, eu já preguei aqui sobre esta passagem, que enquanto o povo estava lá louvando, né, porque o Josafá ele estava sendo atacado por um exército inimigo. E o que é que Deus disse para ele? Bote o povo para louvar. Mandou, e aí o povo obedeceu, começou a louvar. Enquanto eles estavam louvando, o próprio Senhor pôs a emboscada contra os inimigos do seu povo, que quando eles saíram fora, que ele viu, só tinha cadáveres, assim diz o texto da Bíblia. O louvor ao Senhor afugenta o mal, ele afugenta o mal. A Bíblia afirma que todas as vezes que Saul ficava atormentado, o espírito mal, Davi louvava ao Senhor com a sua harpa. O espírito mal se afugentava da vida de Saul. Você vê como é importante o louvor. A palavra e o louvor é importante. Duas armas poderosas que nós temos na nossa mão para colocar em prática. Colocar em prática. Aleluia. E a Bíblia diz aos retos, convém o louvor. Davi, um grande campeão, venceu muitas batalhas louvando. Ele venceu muitas batalhas louvando ao Senhor, dizendo: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. Lá em Hebreus 13, aleluia, 13:15, o escritor sagrado afirma: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. A palavra de Deus, o louvor ao Senhor é a arma que deve estar sempre em nossos lábios. A espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, deve estar em nossas mãos, tanto em nossa mão, que é a palavra, como em nosso coração. Né? Tem um versículo no Salmo que ele diz que eu guardei a tua palavra no meu coração. Tem um versículo em um Salmo. Então, quando o louvor ao Senhor é a arma que deve estar sempre em nossos lábios, a espada de dois gumes, que é a palavra viva de Deus, deve estar em nossa mão, em nosso coração. Paulo afirma que devemos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor possui uma espada afiada e reluzente. Josué se encontrou com o príncipe dos exércitos do Senhor com uma espada nua na mão. Recebeu a estratégia para vencer os inimigos. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Tendo os altos louvores ao Senhor em nossos lábios, a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, em nossas mãos.
implantada em nosso coração, venceremos todos os nossos inimigos. Então, esse texto do Salmo 149, o verso 6, ele nos ensina que nós temos duas armas infalíveis, que é o louvor e a palavra. Então, louve ao Senhor, cante ao Senhor, leia a palavra. E faça isso e você verás o que Deus fará por ti. Então, lendo o segundo texto desse sermão, nós vamos ler Mateus 3:2, Mateus 3:2, quando diz que, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O texto sagrado é o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. Para você ser o cidadão do reino de Deus, você tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos e ecoou a sua voz no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde ele diz, Mateus 3:2, o texto que eu li. Aleluia! É hora de arrepender-se. Quando você se arrepende, você vai passar a usar essas duas armas que eu falei. As armas infalíveis, que é o louvor e a palavra de Deus. A necessidade do arrependimento. Todos nós necessitamos de arrependimento. O homem já nasce com a natureza pecaminosa. Ele já nasce com a natureza pecaminosa. É herdada do primeiro ancestral da raça humana. E por isso, quando cresce, atinge a idade da razão, né? Passa a necessitar de arrependimento. Aí, eu ontem preguei aqui sobre esse Salmo 51. O Salmo 51. Davi se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros, das coisas erradas que ele fez. E quando ele mesmo falou, que ele disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Vou dar minha alegria. Ele pedindo a Deus que Deus não tirasse o Espírito dele, o Espírito Santo, e que Deus voltasse a ele ter de novo a alegria. O salmista Davi. E Mateus 4,17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem de arrependimento pregada por João Batista. Passou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Tem que se arrepender. Se arrepender de todo o coração, de toda a tua alma. Aí lá em Lucas 13:3, Jesus advertiu a todos dizendo, se vós
não arrependestes, todos de igual modo perecereis. Quem é que quer perecer? Melhor se arrepender. Ontem eu li aqui em Isaías 55, quando o Senhor diz, Isaías 55, 6, quando a palavra do Senhor disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E é tempo de arrependimento. Precisamos nos arrepender a todos os dias, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, só que nós somos pecador remido, mas pecamos. Não somos perfeitos, não somos santão, nem santarrão, nem santarrona. Nós estamos aqui batalhando para um dia morar com o Senhor. Mas aqui o Senhor ele nos adverte. Jesus, em Atos 3,19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade, dizendo, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, como diz Jesus na sua palavra, que ele diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Porque Jesus, o ser humano, quando você faz uma coisa errada, o ser humano, ele sempre lança em teu rosto aquele erro que você fez. Ele está sempre, qualquer brechazinha que você der, ele lança em seu rosto. Olha, você foi assim, você fez assim, você era assim. Mas Jesus não. Jesus quando diz, arrependei-vos, e quando ele diz que dos teus pecados não me lembrarei mais, ele não vai lançar em seu rosto aquilo que você fez. Porque do nosso passado, Deus não lembra, mas ele passa uma esponja naquilo que a gente fazia. Hoje nós somos o quê? Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Hoje nós somos o quê? Pecadores remidos. E por isso que o Senhor, Pedro, quando ele diz, ele pregou com autoridade, dizendo, arrependei-vos, pois convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por isso que há necessidade do arrependimento. O arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele sentimento, aleluia, é aquele sentimento de tristeza, convicção por ter cometido pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Aleluia! O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e conversão genuína, e abre o caminho para o perdão e misericórdia de Deus. Você vê como é necessário o arrependimento. Você se arrepender de todo o teu coração.
Você que teme a Deus, que anda com Deus, ora a Deus, busca a Deus, quando você faz qualquer coisa errada, algo toca logo dentro de você, começa a sua cabeça, a sua consciência, ela começa a pesar. Ela começa a pesar. Aí o Espírito Santo começa a cobrar dentro de você. Você vai lá se consertar com o seu irmão, vai lá pedir perdão. Você não devia ter feito isso. Aí começa o Espírito Santo lhe corrigindo dentro de você. Até você entender o que é que Deus está fazendo. Até você entender. Porque quando você entende aquilo que Deus está fazendo, as coisas ela andam. Uma certa vez, uma irmã, ela entrou no meu privado e ela começou a conversar comigo. Algumas coisas que estava acontecendo. Estava acontecendo na casa dela, entre ela e o esposo dela. E eles faziam a obra de Deus. Eles faziam a obra de Deus. Só que ele dormia em um quarto, ela dormia em outro. Quando eles se apresentavam no meio do povo, quando eles iam fazer a obra, eles davam a entender que eles eram um casal unidos. Era um casal que se davam bem. Quando chegavam dentro de casa, cada um ia para o seu canto. Quando ela conversou aquilo comigo, no meu privado, eu disse, irmã, está tudo errado na sua vida. Tanto da sua como do seu companheiro. Não pode. Vocês não têm medo da mão de Deus pesar sobre vocês? E aí ela me conversou lá algumas coisas. E ali eu aconselhei ela. Dei um conselho para ela. Eu disse, já que está existindo essa desunião entre você e seu esposo, vocês são ministros da palavra de Deus, um vai ter que descer. E vai ser você vai ter que descer. Falei com ela. E hoje, quando seu esposo chegar em casa, você vai pedir perdão ao seu marido. Peça perdão a ele. Faça uma reconciliação entre você e ele. E passa a dormir vocês dois no mesmo quarto. Porque está errado isso, um no quarto e outro no outro. E ali, tudo que Deus mandava eu falar para aquela mulher, eu fui falando. Eu falei e falei com ela. Quero depois receber o resultado de tudo isso, irmã. Mas você vai... É você que vai se humilhar. E ali, quando foi no outro dia, aquela irmã me chamou num privado e disse para mim, quando o esposo dela chegou dentro de casa, ela chamou ele para conversar, ela tomou atitude e pediram perdão um ao outro, disse que se abraçaram, choraram um com o outro. E depois ela disse para minha irmã,
aquilo tudo acabou. Satanás estava querendo acabar o meu casamento, usando daquela maneira, tirando, botando um no quarto, outro no outro, e fingindo que estavam bem, saíam para fazer a obra de Deus. E ela disse: irmã, tudo aquilo acabou. Glória a Deus, porque Deus te usou e eu ouvi os seus conselhos. E para a glória de Deus, irmã, nós agora somos unidos dentro de casa, acabou aquilo tudo Deus desfez quando eu mesma, eu tomei atitude, porque o errado era ele, irmã. Ela falou para mim, o errado era ele, mas eu tomei a minha atitude e Deus trabalhou em cima daquela ação que eu tomei. E agora a gente faz a obra de Deus junto, viajamos junto, não tem mais nenhuma raiz de amargura, nem raiz de separação, nem de fingimento, nem de nada. E eu glorifiquei o nome do Senhor por Deus ter me usado, e aquele casal se reconciliou entre ele e Deus, porque houve arrependimento. Talvez um estava esperando a atitude do outro. E continuavam andando, saindo para a igreja, os dois, para fazer a obra, iam pregar. Lá no meio do povo, era meu amor para lá, meu bem para cá, meu amor. Quando chegava dentro de casa, a coisa era outra, era diferente. Graças a Deus que ela ouviu os conselhos, ouviu aquilo que Deus me instruiu para ensiná-la, e tudo aquilo acabou, para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Então, aqui o texto diz que o arrependimento é o caminho para o perdão divino. Quando houve aquela reconciliação entre eles lá, eles fizeram aquilo de sinceridade, porque ela disse que eles choravam como uma criança, eles se abraçaram, eles choraram, depois eles se ajoelharam, eles oraram, pediram perdão a Deus, e aquilo acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui quando o apóstolo Pedro, ele falou, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo, né? É longânimo para convosco. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. E eles alcançaram. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza. Eles estavam tristes. Convicção por ter cometido pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E o arrependimento sincero, acompanhado de conversão genuína, desvia a ira divina. Desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor. O arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele acompanhado de conversão genuína, desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar cidadão do reino de Deus. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus é o arrependimento, para que depois venha
usar as duas armas infalíveis, que é o louvor ao Senhor e a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Aleluia. E para nós entrar em outro texto aqui, Mateus 13, 3, 8, quando fala sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Do coração humano. Por meio deste texto sagrado, que Jesus comparou o coração a um campo ou terreno em que a semente é lançada. Ele compara o coração com um campo ou terreno em que a semente é lançada. Porque caiu aqui dentro do coração, nosso coração, ele tem que ter coisas boas. Como eu falei para aquela mulher que tinha que ter no coração dela o fruto do arrependimento. E ela tomou a atitude, porque as coisas estavam acontecendo e eles estavam levando aquilo, empurrando. Uma aparência falsa. E para eles que estavam na frente de obra, eles tinham que ser sinceros um com o outro, ser amigo um do outro, ter comunhão um com o outro. E a Bíblia diz que os 4 tipos de solo do coração humano. Os frutos, aleluia, os frutos que a semente produzirá dependerá do tipo de solo que for o coração. Que for o coração. Jesus falou do solo à beira do caminho, do solo rochoso, do solo cercado de espinho e do solo fértil. Você vê, solo à beira do caminho, solo rochoso, solo cercado de espinho e o solo fértil. 4 tipos de solos. O solo à beira do caminho representa um coração dividido. Era o que estava acontecendo com aquele casal. Eles estavam divididos. Que não está inteiramente no caminho. Aleluia. Em 1 Reis 18, 21, o profeta Elias fez uma pergunta ao povo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando? Era como que Deus estivesse dizendo para este casal que eu acabei de falar para vocês. Até quando vocês vão continuar fazendo a minha obra com essa de que estão vivendo bem, não estão? Até quando? Até quando essa mentira vai prevalecer? Até quando? Tinha que haver um arrependimento. E ele diz que o coração dividido, que não está inteiramente no caminho, quando o profeta Elias fez a pergunta ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
E se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Não podemos ter coração dividido, precisamos servir inteiramente ao Senhor. Você vê que eles estavam tão errados que quando Elias perguntou para eles que até quando eles estavam cocheareis entre dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou serve a Baal. Ou segue a Deus, ou segue a Baal. É uma escolha pessoal. É o livre-arbítrio que Deus deu para o homem escolher. É como eu já preguei aqui, descer do muro, sai de cima do muro. Porque quem está em cima do muro, não consegue ver as coisas de Deus. Só vê medo, ilusão. Está lá em cima do muro, não se decide. Quando você desce, aí você busca, aí você encontra de Deus solução para os seus problemas. O medo acaba, tudo acaba. Porque você desceu do muro. Mas se você está lá em cima, você não vai ver nada. Você vai só ver derrota, desânimo, tristeza. Tudo de ruim você vai encontrar. E aqui, quando Elias perguntou para aqueles homens, para aquele povo, você vê que eles não responderam. A Bíblia relata que eles não responderam. Ele não respondeu. De acordo com Marcos 10:46, o cego Bartimeu vivia à beira do caminho. O cego Bartimeu. Entretanto, após ter um encontro com Jesus e ter os seus olhos abertos, ele passou a seguir a Jesus no caminho. Ele passou a seguir a Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não podemos viver à margem do caminho. Precisamos andar no próprio caminho. Quem está à margem do caminho, ele não anda, ele está ali estacionado. Mas você precisa andar no próprio caminho. Esse próprio caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí o solo rochoso, ou pedregoso, representa um coração endurecido. Tem pessoas que têm um coração endurecido. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está chamando a atenção, Deus está dizendo: olha, vigia, olha, eu tenho obra na tua vida. E Deus fala daqui, usa um, usa outro, mas ele está ali com o coração endurecido. Por isso que o povo tem um hábito de dizer, de falar, que não está na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem esse hábito. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais. Pois não há solo fértil para as raízes penetrarem. Não abre o coração para que as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela entre, ela penetre no seu coração e venha enraizar. Não abre. É um coração, é um solo rochoso. É um coração endurecido. Aleluia. Porque não abre para Deus de jeito nenhum. Deus está falando, ele não está nem aí.
Ele não está nem aí. Ele não pensa nas consequências futuras. Não pensa, porque Deus está querendo dar livramento. Tá querendo dar. E aqui, aleluia, de acordo com Mateus 13,15, Jesus encontrou um povo com um coração tão endurecido que ele citou um cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu cure. Você vê, lá em Isaías, Jesus ele usa a profecia de Isaías, falando sobre o homem que tem um coração endurecido. Endurecido. 1 Samuel 25:37, Nabal era um homem muito rico. Nabal. Todos conhecem essa história, né? De Nabal, que Acabe queria quis comprar a vinha dele, ele não quis vender, e ele acabou matando Nabal, não é isso? Então Nabal era um homem muito, muito rico, porém, o seu coração era tão insensível para com as necessidades das pessoas, que ao final de sua vida o seu coração ficou como pedra. Como pedra. O Senhor promete fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo: e lhe darei o mesmo coração, um espírito novo, porei dentro dele, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem no meu estatuto, e guarde os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você vê o cuidado de Deus com o ser humano. Você vê o cuidado de Deus com o ser humano. Aleluia. Você vê a preocupação, porque Deus, ele não quer que nenhum se perca. Ele quer salvar a humanidade, só que a humanidade, ele não está nem aí para Deus, nem todos querem aceitar a palavra de Deus, nem todos. Aleluia. Tem os corações endurecidos, muitos ainda criticam, aí fica olhando para as conversas que vêm surgindo por aí, né? Os escândalos que acontecem, fica olhando para escândalo, fica olhando para o que está acontecendo, em vez de olhar para Jesus, se ligar somente no Senhor Jesus, porque a própria Bíblia diz que os escândalos veriam. Então a Bíblia, ela é bem clara. Ela é bem clara. Ela avisou que os escândalos iam vir. Os escândalos iam vir. Então, se o escândalo ia vir, a pessoa não tem nada que está olhando para os escândalos. E eu quero fazer aqui uma correção do 1 Samuel 25:37. 25:37, que Nabal, ele era o esposo de Abigail. Nabal.
onde a Bíblia fala que Abigail apazigua Davi, e diz aqui, aí vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender a palavra alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, ficou ele como pedra. Eu confundi Nabal com aquele que o rei Acabe queria tomar a vinha. Eu fiz confusão, troquei. Mas Nabal, ele era esposo de Abigail. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, para nós orarmos, né? Falamos do solo à beira do caminho, e o solo rochoso, e o solo cercado de espinho. O solo cercado de espinho representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Aí ele se torna um coração cheio de espinho. E quem é que não tem preocupação, né? A vida está se prosseguindo, quem é que não tem preocupação? Nós temos preocupação. E o texto diz que o solo cercado de espinho representa o coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Os espinhos, ele tenta embaraçar as plantas para que não cresça e se desenvolva. E se você for atentar para esse texto aqui, às vezes a preocupação é tão grande que ela lhe tira, te rouba. Ela rouba de você o desejo de orar, o desejo de entregar tudo na mão de Deus, de buscar a Deus. Por quê? Porque a preocupação é tão grande que te deixa você sufocada, desestimulada. É como um espinho. O espinho tenta embaraçar as plantas para que elas não cresçam. Esses espinhos que tentam embaraçar as plantas para que não cresça e se desenvolva, é as preocupações da vida, é o desânimo que vem sobre você. Aí vem a falta de fé, aí vem a dúvida, e começa a surgir um monte de coisa no seu coração, começa a te sufocar. Você achar que Deus não está olhando para você, achar que Deus não vai responder a sua oração, e aí vem aquelas coisas todas na sua mente e vai para o coração. E aí, como diz que os espinhos, ele tenta embaraçar as plantas, e uma planta embaraçada, cheia de espinho, ela não tem como se desenvolver. E você, com seu coração sufocado por tantas coisas e preocupação, como é que você vai se desenvolver espiritualmente? Você vai ter que forçar a barra mesmo. Tentar tirar esses espinhos que estão te sufocando. Você. Aleluia. O escritor sagrado afirma que devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos está posta. É você pegar todos os seus problemas, apresentar a Deus, entregar na mão dele e deixar Deus tratar, cuidar. Mas não pode parar de orar. Tem que continuar orando, buscando a Deus.
Aleluia. Paulo afirma que o cristão como soldado, não deve viver embaraçado com os negócios desta vida. Porque o soldado, ele tem que estar sempre preparado para a batalha. Ele não fica desarmado, o soldado. Ele está sempre preparado para qualquer momento que ele for solicitado, ele está preparado. Assim somos nós. Temos que estar preparados, revestido da oração, revestido da palavra, revestido do poder de Deus, revestido da comunhão com o Senhor, revestido da unção de Deus. E está ali, conectado com Deus, ligadinho com Deus, para que esses espinhos não venham te sufocar. Porque o Senhor, Ele nos considera, nós como uma árvore. E aqui, aleluia, Jesus advertiu a todos nós, dizendo, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Essas glutonarias, essas embriaguez que ele está falando, Jesus está falando, e dos cuidados da vida, é você deixar seu coração ser sufocado pelas coisas que você ouve. Agora mesmo, estamos vendo relatos pelas redes sociais, escândalos em cima de escândalos. Vocês não devem deixar essas coisas que você está ouvindo e lendo entrar dentro de você, no seu coração. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque você vai cuidar da sua salvação. A Bíblia diz que cada um vai dar conta, vai prestar conta a Deus dos nossos atos. Então, os atos de cada um é com cada um. O meu é o meu, o seu é o seu. Se alguém fez alguma coisa errada, se algum escandalizou, é ele, Deus. Não se meta, não dê palpite, não dê opinião. Cuide da sua vida, eu cuido da minha, vocês cuidam da sua. Cuida da sua vida espiritual, cuida da sua casa, da sua família. Não fica olhando para os escândalos, porque a própria Bíblia diz que isso é mister, que isso tudo aconteça. E vem acontecendo escândalos em cima de escândalos. Você vai olhar para escândalo, pastor Hugo, fulano era pastor, fulano era pastora, e fulano fez isso, fulano foi fulano, é você. Tem um ditado popular do mundo que diz assim, deixa a vida de Quelé, deixa a vida dele para lá. É ele Deus. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar dos nossos. Deixe eles para lá. Não foi eles que abriu a brecha? Fizeram coisas erradas. Agora os escândalos estão aí. É eles e Deus. É ele e Deus. Deus não chamou eu e você para ser juiz de ninguém. Deus nos chamou para olhar para Ele. Deus chamou para a gente olhar para aqueles, como diz a própria Bíblia, quando diz,
Olha tu que está em pé para que não caia. Olhar para aqueles que caiu, orar por ele, ora por eles. E eles que vão prestar conta a Deus. Nada fica impune aos olhos de Deus. Por isso que Jesus diz aqui, olhai por vós. Ó, ele está dizendo, Jesus, olhai por vós. Olhe para você mesmo. Quando Deus mandou Noé construir aquela arca, você vê que Deus deu um espaço de tempo para Noé construir a arca, e Noé aguardando as ordens de Deus ali. Enquanto Noé construía aquela arca, Noé aproveitava, pregava, dizia, olha, arrependa-te, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, Jesus vai acabar com tudo, aí vai vir um dilúvio, olha, tá doido, você é doido, Noé? Tá vendo que não vai vir dilúvio nenhum? Então, eles não acreditavam nas palavras que Noé falava. Quando o dilúvio chegou, quem é que estava lá guardado dentro da arca? A família de Noé. Deus está falando das coisas que vão acontecer na terra. Ele diz, é mister que vem os escândalos. Mas olhai, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez. Essa glutonaria, essa embriaguez, é esses boatos que vocês ficam vendo aí, esses escândalos. Aí vocês ficam olhando, bebendo aquilo ali, se embriagando, ficando tudo embriagado, com a cabeça zonza, perturbado. Deus está para você nesta noite, olhe por vós mesmos. Porque aqueles que praticaram os seus erros, seus atos, os escândalos, é a hora que Deus vai cobrar, é deles, não é de você. Você não é juiz. Você não é juiz. Aleluia. Aleluia. Então ele diz, olhe por vós, para que não aconteça o que o vosso coração, porque o nosso coração é como diz a palavra, o solo cercado de espinho representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Aí o solo fértil representa um coração preparado, sensível à palavra de Deus. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero, abundante. Mateus 13:23. Um coração com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de lentilhas, que Samar defendeu. Para o Senhor, pastor Hugo, vamos chegar lá no nome de Jesus. Vamos chegar lá. Então, esconde, o salmista Davi, lá no Salmo 119, ele disse, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Você vê que lá no Salmo 51, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Salmo 51. Ele se arrependeu quando ele disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria do teu Espírito. Aí já 119, depois que ele
apanhou muito na vida, fez muita coisa errada, ele se arrependeu, lá no Salmo 51. Aí o Salmo 119, aí ele diz, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo que ele viveu de errado, Davi serviu de experiência para a vida dele. Tudo que ele viveu de errado. Ele se arrependeu e Deus perdoou. Nós falamos hoje de quê? De perdão, não foi? De arrependimento. Nós pregamos isso hoje, sobre arrependimento. Aleluia. E o primeiro, nós aprendemos que o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus, nós aprendemos, é o quê? O arrependimento é o primeiro passo para que o homem se torne um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos e ecoou a sua voz no deserto da Judeia, dizendo, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a palavra de Deus, ela é fiel. Obrigado, pastor Hugo. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é sincera conosco. Aí o coração, o solo fértil. Aí Jesus disse, ó, que o homem bom, de bom tesouro no seu coração. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Que eu guarde o nosso coração, que o nosso coração seja um depósito das bênçãos do Senhor. Lá em Provérbios 4:23, Salomão nos deu um sábio conselho, dizendo, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A saída da vida. Então, nós hoje aprendemos mais um texto da palavra de Deus, os 4 tipos de solo do coração humano, que é o solo à beira do caminho, o solo cercado de espinho e o solo fértil. Solo fértil. O nosso Deus, ele é fiel, irmão. Ele é maravilhoso, ele é bom, ele nos guarda, ele nos protege. E para nós encerrar, eu estou passando um pouco, porque hoje comecei quase mais de 9h30. Por isso que eu não estou aqui ainda. Hoje eu comecei 9h30. Então, para nós encerrarmos, o que nós aprendemos foi o quê? Que nós aprendemos 2 armas infalíveis, nós aprendemos, que é o louvor e a palavra de Deus. 2 armas infalíveis que o crente tem que ter. Depois aprendemos sobre o arrependimento, né? O cidadão, para ser um cidadão do céu, tem que ter um arrependimento, tem que se arrepender. E para nós concluirmos, quando nós vamos concluir essa mensagem, aí nós vamos encerrar com lições do pescador de alma. Olha, o alto louvor, a palavra, precisamos ter, precisamos arrependermos dos nossos
nossos erros, nossos pecados, e depois ter um coração fértil, né? Eu dei 4 tipos de solo de coração, mas o certo é o coração fértil. Para nós concluir com tudo isso e termos isso tudo, colocando isso tudo em prática, nós vamos lhes pregar lições do pescador de alma. Aí nós vamos ser o quê? Um pescador de alma. Porque nós já aprendemos todas essas coisas. Vamos colocar em prática tudo isso que aprendemos. Então, aqui o texto sagrado, ele revela o momento em que Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Porque ele era pescador de peixe. Pescador de peixe. Mas ele agora, Jesus estava convidando ele para que ele viesse ser um pescador de homens. O pescador profissional sabe todos os truques para uma boa pescaria, né? Uma boa pescaria. Com essa época da reprodução das espécies de peixe de suas região, sabe escolher as iscas, o anzol certo, também conhece o local mais adequado para a pescaria. Um bom pescador é principalmente aquele que conhece os segredos do mar, dos rios, das águas onde pesca, as águias pescadoras, né? Elas ficam voando, quando ela vê o peixe, ela vai lá, ó, e pega, né? As águias pescadoras. Tem a nós ensinar lições espirituais. Lições espirituais preciosíssimas sobre isso. A habilidade demonstrada por esta espécie de águia para pegar peixe. Nos ensina sobre a habilidade que o cristão precisa ter para pescar almas para o reino de Deus. Os primeiros apóstolos de Cristo foram grandes águias pescadoras, os quais foram transformados em pescadores de alma. Você vê que o texto que eu li, que o pescador, ele conhece o local onde vai pescar, ele conhece a isca, ele conhece o anzol. O crente, quando ele sai para evangelizar, ele sabe aonde ele vai evangelizar, ele tem que se preparar, ele tem que saber qual é a isca certa que ele vai levar para pescar a alma para Cristo. Ele não pode ir para o mar de qualquer maneira. Ele tem que haver um preparo. Eu li esses textos anteriores das armas infalíveis, que é o louvor e a oração. A palavra tem que estar preparada pelo louvor e pela palavra. Aí li o outro texto onde tem que o cidadão do céu tem que se arrepender dos seus pecados, né? E depois nós lemos sobre os 4 solos, não é isso? Os 4 solos. E aprendemos a lição do pescador de almas, que o pescador, Pedro, você vê, Pedro, Jesus chamou ele, por quê? Pedro já sabia, ele era pescador de peixe, mas Jesus queria transformar ele para ser um pescador de homens. Então ele sabia, ele já tinha a habilidade da pescaria. Ele só ia deixar de pescar peixe para pescar almas. E nós vamos vendo as histórias de Pedro, como é que foi. Aí a águia pescadora é uma ave falconiforme.
uma ave falconiforme, da família dos acipitrídeos, que vive na América Central do Norte, mas que no verão emigra para a América do Sul. Vive exclusivamente da pesca. Da mesma forma que o pescador vive de pesca de peixe, o pescador de alma vive pescando alma para Cristo. Da mesma forma. Entendeu? E a lição espiritual que aprendemos vai ser extraída da águia pescadora, é que Jesus Cristo nos fez pescadores de alma. Vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Mateus 4,19. Foi o que Jesus disse para Pedro, nesse texto de Lucas 5,10. Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Jesus queria usar a habilidade de Pedro para pescar na arte de ganhar alma para o seu reino. Atos 2,41. Esta foi a ordem que Jesus deu aos seus pescadores de alma. E de ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí lá em Marcos 16:15, mais uma vez o Senhor dos pescadores de alma ordenou, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, grande águia pescadora. Entendeu? O apóstolo Paulo, o grande águia pescadora do cristianismo, se esforçava. Ele se esforçava ao máximo para ganhar maior número de possível de alma para Cristo. Era uma pessoa que se doava pelas almas. Pai do Senhor, pastora Suzaneide. Então, irmãs, Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Então, o sábio Salomão afirma que o verdadeiro sábio é aquele que ganha almas. Na história cristã, Deus levantou muitas águias pescadoras de alma para o seu reino, tais como... Tem muitos aqui, muitos homens. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o verdadeiro sábio é que ganha alma. Mas também ele diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E agora? Você ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. Se você não tomar cuidado com a sua vida espiritual, tem que andar direitinho com Jesus, correto, sincero com Deus. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Eu já contei aqui hoje, está nesse vídeo, o testemunho do casal que fazia uma obra de Deus. Quem ouvir esse áudio, assistir esse vídeo, vai ver o que eu vou contar. Eu relatei do casal que fazia uma obra de Deus. Quando chegavam na igreja, era meu amor para lá, meu amor para cá, se abraçava todo mundo, beijava todo mundo. Mostrava uma aparência que na verdade não era. Quando entravam dentro de casa,
Cada um ia para o seu quarto, dormir separado, marido e mulher. A mulher dormia num quarto e o marido no outro. E Deus me usou para aconselhar aquela família, aquela mulher. E graças a Deus, tudo se acertou. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, irmão, as coisas de Deus, ela é séria. É sério. E Deus quer que nós sejamos sérios com Ele. Vamos finalizar aqui dizendo... Paulo escreve dizendo, porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, é uma obrigação nossa. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. A palavra de Deus descreve a urgência de ganharmos alma e dizendo, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns tratando do fogo. Quando você vê alguém fazendo comentários pelas redes sociais da vida de alguém que se desviou, que escandalizou o Evangelho, irmão, não dá palpite não. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Não vá se misturar, querer dar palpite, dar opinião, sugestão, que você vai gerar uma contenda naquilo ali. Então, afasta. Deixa passar em branco. Quando eu vejo coisas escritas nas redes sociais, eu deixo passar, eu não dou nenhuma opinião. Não tem nada a ver comigo, deixo passar, irmão. Nós temos que orar por aqueles que caem, por aqueles que estão errados, para que Deus venha tocar no coração deles e eles abrir o coração deles para que eles venham se arrepender. E vamos lembrar, para memorizar bem esta palavra, para nós encerrarmos e orar, vamos lembrar daquele ladrão que estava na cruz com Jesus. Tá? Aquele ladrão. E aquele ladrão na cruz, ele se arrependeu. O que foi que ele disse para Jesus? Lembre de mim quando entrar no teu paraíso. Se arrependeu na cruz, o ladrão. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque houve um arrependimento. O homem cai, Deus se levanta quando ele abre o coração para Deus. Então, irmão, não critique ninguém. Ore por ele. Ora por ele. Finalizando. Conclusão. Conclusão. Precisamos nos esforçar para ganhar o maior número possível de almas para o reino de Deus. Foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos escolheu como pescadores de alma. Essa foi a ordem que ele nos deu. Que Deus nesta noite abençoe cada um de vocês que parou para ouvir a palavra de Deus. Que parou aí para ouvir, que compartilhou, que vai compartilhar, tá? Que vai compartilhar. Amanhã nós vamos aprender as lições espirituais do peixe, lá em João 21, 11. Vamos aprender amanhã essa palavra, tá? Com
essas lições espirituais do peixe. No nome de Jesus, conto com todos vocês amanhã, com a permissão de Deus, a partir das 9h30, tá bom, irmão? Porque amanhã eu vou para a igreja, para o templo, tem culto na igreja que eu congrego. Então, eu só vou começar amanhã esse live, amanhã 9h30 da noite. Não vou poder começar 9h. Então, amanhã, no nome de Jesus, a partir das 9h30, estaremos aqui mais uma vez, aprendendo a palavra. Quando orar, ora pela missionária Erini Amaral. Estou meio um pouquinho rouca, tá? Então, vamos orar nesta noite, orar pelas nossas famílias. Vamos orar por cada família. Somos todos necessitados de oração. Precisamos orar um pelos outros. A Neusuíta Ramos agradece pela operação da sobrinha dela. Graças a Deus, deu tudo bem, né, Neusuíta? Nós vamos orar nesta noite com o conferencista Davi Cirqueira, Deli Viana, Mei Souza, Marilda Lobato. Marilda Lobato não perde um live meu. Toda noite ela está aqui, ela compartilha. Ela. Toda noite, a Marilda Lobato. A Silvana, Lene Reis, a Beta Barbosa também. Ela toda noite está aí. A Eleonora também, Clarice, a Edjane Cristina, a Diaconisa Jocileide, Pastor Antônio Ibrahim, Cláudia Reis, Cláudia, Maria Lopes, Adora, Sara, Adriana, Hugo Teixeira, o pastor Hugo Teixeira. Quer dizer que aí quando aí é 9h30, não, aqui no Rio, no caso, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui é 9h30, aí agora é 20h30. Que legal, né? É igual a minha filha. A minha filha, ela mora lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Aí eu tenho aqui 2 relógios. O relógio do horário lá da Califórnia e o horário daqui do Brasil, né? Que vai dar 11 horas, né? Ó, aqui no Rio de Janeiro agora vai dar 11 horas. E lá na Califórnia agora são 15 para as 7. 15 para as 7 da noite, lá agora. E aí em Roraima é 20h30. Que legal, né? É a diferença de horários, né? Aí eu tenho esse relógio aqui, que aqui é o relógio de lá do horário da Califórnia, para quando eu quero falar com a minha filha, falar com meus netinhos, né? Que eu sinto saudade deles. Aí eu pego, eu olho aqui para ver que hora que está lá e que está aqui no Brasil. É assim, cada lugar tem um horário, né? É assim mesmo. E aí, quer dizer, aí 9h30 aqui no Rio de Janeiro e Roraima, agora lá são, no caso, é 8h30, não é isso? Quando dá 9h30 aqui, lá é 8h30. Que legal. Bacana isso. Esses horários assim, diferente, né? Maravilha de Deus. Deus é bom. Então vamos orar com a pastora Suzaneide, que chegou agora, no final.
Oswaldina e Zilma Oliveira. Vamos orar, irmã. Deus, agradecer a Deus, ao nosso Pai Celestial. Tá? Que Deus abençoe o pastor Hugo, que sempre ele está aqui, ele compartilha, né? Ele compartilha meus vídeos aí, né? Como ele mesmo está falando aí, que ele tá compartilhando aí com a igreja dele, né? Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, pastor Hugo. Por interagir, né? Por interagir. Para a gente poder levar a palavra do Senhor. Levar a palavra do Senhor. Temos que pregar a palavra de Deus. Tá? No nome de Jesus, pastor Hugo, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Tudo vai dar certo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, boa noite, Pai. Eu te apresento, Senhor, a vida dos teus servos, das tuas servas, que nesta noite, Senhor, eles parou para ouvir a tua palavra. Glória a Deus por isso, Senhor, porque a palavra ela tem que ser pregada, ela tem que ser, aleluia, aleluia, ministrada. Temos que falar a verdade, pregar a verdade. Por isso, Senhor, nos abençoa, dá uma noite de paz, Senhor. Visita o lar dos teus filhos, as famílias de cada um. Guarda, Senhor, a família dos teus servos, Senhor. Dando vitória para eles nesta noite. Santo de Deus, que todas as barreiras das suas vidas venham a ser rompidas para a honra e a glória do teu nome, Senhor. No nome santo de Jesus, Senhor. Toma a vida de cada um dos teus servos. Eu te apresento a minha família também, meus filhos, meus netos, meu genro, meu esposo, nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda e nos dá vitória nesta noite. Também eu te peço por Noêmia, Senhor. Toma a tua filha Noêmia, aleluia, abençoando ela, Senhor, o seu pai que vai fazer aquela tomografia. Toma teu filho, tua filha nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que sobre ti o Senhor te dê a paz. Que a paz de Jesus. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vinda, Marília. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe cada um de nós, as nossas vidas. Compartilhe os vídeos, não esquece, irmão, tá? Bota nos grupos. Tem muitas pessoas que gostam, precisando de ouvir a palavra. Eu falei ontem que uma irmã ligou para mim, de manhã cedo, ela dizendo que ela não assiste meus lives, mas quando é no outro dia, ela vai para o YouTube, ela pega os vídeos que eu prego, esse de hoje já, ela amanhã de manhã ela já vai apanhar. Ela diz que bota o celularzinho dentro de um copo e fica ali fazendo as coisas dela na cozinha e ouvindo tudo. E depois ela disse que compartilha, distribui lá para os grupos dela. E é assim, irmão, a palavra do Senhor é assim, você vai semeando. Um vai pregando e outro vai semeando a semente. E os frutos vai nascendo. Vai nascendo, tá bom? Até amanhã, pastor Hugo. Até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos. Dá um beijo na esposa, tá bom? Marília Pires, que entrou agora. Até amanhã, se Deus quiser.
Se eu ver quem é que está mais aqui. Aleluia, a pastora Suzaneide. Aleluia. Vamos vendo mais aqui. A Eleonora. Beijo no Theo, Eleonora. Beijo no Theo. A Sara Veira. A Isadora. A Neusuíta. A Levita Marília, tá? O pastor Antônio Ibrahim. A Jacira Santos. A Beta Barbosa, a Suzana Moraes, a Deliviana. Que Deus abençoe vocês todos nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, a sua família. Que Jesus nos dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9h30. Em nome de Jesus.